Tem uma língua distinta essa estátua. Tu vai checar, boy. Yo, como é que é, pessoal? Hoje nós vamos visitar a estátua de Vasco da Gama. Yo, pessoal, eu sei que vocês não esperavam por essa intro. Então, aqui é o vosso boy Edrice Construção, fotógrafo das ruas, o dono das mulatas. Estou aqui com o meu puto Alder. Como é que é, pessoal? Yeah, então, pessoal, acompanhem o vlog. Antes de mais nada, manda um like, partilha, subscreva e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Há quem está a se perguntar como encontrar a estátua de Vasco da Gama ou onde visitar a estátua de Vasco da Gama. Então, vai pela Avenida da Independência, passas o edifício do APSA e encontras o edifício do município. É só entrar no município, lá atrás onde tem um parque, encontrarás a estátua de Vasco da Gama. História de Vasco da Gama. Vasco da Gama nasceu em 1469 em Portugal e faleceu em 24 de dezembro de 1524 na Índia. Quem foi Vasco da Gama? Vasco da Gama foi um navegador e explorador português, conhecido por ter sido o primeiro europeu a chegar à Índia por via marítima, contornando o continente africano. Sua viagem inaugurou uma rota direta entre a Europa e o Oriente, mudando a história do comércio mundial e consolidando o Império Português. Durante o século XV, Portugal liderava a chamada Era dos Descobrimentos, uma série de expedições marítimas financiadas pela coroa portuguesa. O objetivo era encontrar novas rotas comerciais para as Índias. Em sua primeira viagem à Índia, Vasco da Gama foi inicialmente bem recebido, mas teve dificuldades com os comerciantes muçulmanos que dominavam o comércio na região. Sua oferta de presente foi vista como inadequada pelos indianos e ele acabou partindo sem garantir um acordo comercial sólido. A sua viagem de retorno foi extremamente difícil. Muitos tripulantes morreram por falta de alimentos frescos. Paulo da Gama, seu irmão, morreu no caminho de volta. Vasco da Gama foi recebido como um herói em Portugal, neste caso. Recebeu o título de Almirante do Mar da Índia. A sua viagem provou que era possível chegar à Índia pelo mar, iniciando um império colonial português na Ásia. Vasco da Gama abriu as portas para o Império Português no Oriente. A sua rota transformou o comércio mundial e o equilíbrio de poder entre Europa, Ásia e África. Vasco da Gama é considerado um dos maiores navegadores da história. Durante a expedição à Índia, depois de contornar o Cabo da Esperança, seguiu a navegação pela costa leste da África, parando por vários pontos para obter água, mantimentos e informações. Um dos pontos foi Inhambane, cidade costeira no sul de Moçambique, que, na época, era uma pequena povoação habitada por povos locais e comerciantes árabes e sualis. Vasco da Gama chegou à Baía de Inhambane em janeiro de 1498, durante o trajeto rumo à Índia. Vasco da Gama apelidou Inhambane terra de boa gente, pois ele foi bem recebido pelos habitantes locais. Estes ofereceram comida, água e hospitalidade. Inhambane, terra da boa gente. Esse nome reflete a impressão positiva que os portugueses tiveram dos habitantes da região. Foi um dos primeiros pontos em que os europeus mantiveram um contato pacífico com os africanos durante a viagem. Inhambane serviu como ponto de abastecimento e repouso para os navios portugueses. A visita ajudou a consolidar o conhecimento português sobre a costa africana oriental. Hoje, Inhambane é uma das cidades mais antigas de Moçambique, com forte herança portuguesa em sua arquitetura e cultura. A estátua de Vasco da Gama havia sido erguida no Jardim Central de Inhambane, ou simplesmente Praça da Independência. Após o período da independência moçambicana, a estátua foi retirada de seu local de destaque e levada para um espaço menos visível, atrás do edifício municipal da cidade de Inhambane. Então, pessoal, a visita à estátua de Vasco da Gama já havia terminado e o Walter teve uma ideia, tipo, vamos dar uma voltinha no mercado central, tomamos uma coisinha básica. Lá já estávamos a tomar as cenas. Então, pessoal, muito obrigado por acompanharem o vlog. Até o próximo vlog.